Ao descer do ônibus, Isabel acelerou o passo. A chuva fina já começara a cair e, a julgar pelas grandes poças, estava chovendo desde a noite passada. Caso contrário, de onde poderiam vir esses pequenos lagos? Faltava pouco para chegar ao necrotério da cidade quando um motorista imprudente passou por uma poça, respingando água suja nela de cima a baixo. Ele nem tentou frear, acelerando em direção ao centro da cidade. Isabel se sentiu como uma toalha molhada e se perguntou por que tinha escolhido roupas leves naquele dia. Sua blusa marrom claro ficou imediatamente coberta de pequenas manchas sujas, e a calça azul clara, para a qual ela tinha economizado um pouco de cada salário, parecia ter sido mergulhada em um pântano. Bem, não adianta falar sobre isso, pensou Isabel, limpando o rosto e parte das roupas com um lenço úmido. Ela seguiu em direção ao trabalho, pois sabia que o diretor, Sr. Lima, não tolerava atrasos. Ele havia sido nomeado para o cargo recentemente e precisava impressionar as pessoas certas. Felizmente, hoje ela não estava atrasada e chegou a tempo, mas assim que cruzou a porta do necrotério, o médico legista, Sr. Mendes, a abordou imediatamente. Silva, por que você está atrasada? Você geralmente chega 10 minutos mais cedo. Enfim, vá se trocar e prepare o corpo para a liberação. Um empresário foi trazido esta noite, parece que ele veio do exterior, queria iniciar um negócio, mas seu coração não aguentou. E os relatórios de autópsia e os certificados médicos? Isabel perguntou surpresa. O Sr. Mendes olhou para a enfermeira com irritação. Silva, não tente me confundir, ok? Já fiz tudo e assinei os papéis necessários. Vamos agilizar, a esposa do falecido estará aqui para buscar o corpo em 1 hora. O voo dela foi de manhã cedo, e ela está indo direto para ver o marido. O corpo será levado para o crematório e a urna com as cinzas será enviada depois. Ok, Sr. Mendes, farei tudo. Não se preocupe, disse Isabel, percebendo que não valia a pena discutir com o legista. Afinal, ele era seu chefe. Se ele dizia para fazer de um jeito, era assim que tinha que ser feito, sem fazer perguntas desnecessárias. O trabalho de uma enfermeira nunca é fácil, o dia todo ela é como um esquilo em uma roda. Depois de se trocar para o uniforme, ela se apressou para a sala onde ocorria a liberação dos corpos aos parentes. Na verdade, todo o trabalho pesado era feito pelos atendentes masculinos, e para Isabel restavam as sutilezas, como garantir que as roupas e até o próprio corpo estivessem em ordem. Talvez ela até tivesse. Quem assinou os papéis? Isabel insistiu. Bem, quem você acha? Claro que foi o Sr. Lima. Quem mais? Respondeu Carlos, contendo a empolgação. Ok, já falei demais. Vou indo, há muito trabalho hoje. De manhã, apareceu um morador de rua, pelo menos não envolvia nenhum crime. Isabel assentiu e começou a trabalhar, pois o tempo estava realmente curto. No entanto, o corpo estava em boas condições, sem hematomas ou arranhões na pele. O terno também parecia se ajustar perfeitamente, aparentemente o atendente noturno tinha se esforçado, vestindo o terno e até trabalhando na aparência. Geralmente não se podia contar com a ajuda de Isabel, mas veja só como ele foi cuidadoso dessa vez. Após um olhar rápido no corpo, Isabel assentiu com satisfação e se afastou. Essencialmente, ela não precisava fazer nada, o que não acontecia há muito tempo. Com certeza foi sorte. Naquele momento, a porta atrás dela se abriu e uma mulher entrou na sala, vestindo um elegante casaco amarelo claro e segurando um guarda-chuva vermelho dobrado. Isabel ficou surpresa ao ver essa mulher loira tão impressionante, facilmente reconhecível como estrangeira. Onde está meu Ricardo e por que o caixão está em um lugar tão inconveniente? Preciso tirar algumas fotos para o relatório do sócio do meu marido, começou a reclamar a visitante, sem cumprimentar. Sua fala tinha um leve sotaque, típico de estrangeiros. Isabel deu de ombros, incerta. Bem, o que podemos fazer? Não temos outro lugar para colocar o caixão. Gostaria que eu ligasse a iluminação adicional? Ah, sim, por favor, querida. Este lugar é tão escuro, parece um porão. Isabel assentiu e ligou os interruptores.
Logo, a sala estava iluminada por luzes halógenas potentes no teto. A estrangeira fez uma careta, ajustou seu casaco amarelo e se aproximou do caixão. Para não interferir, Isabel estava prestes a sair da sala quando ouviu uma frase muito estranha da visitante, dita em uma língua que Isabel conhecia relativamente bem. Surpresa, a enfermeira ficou parada na porta como uma estátua. E não era porque a estrangeira havia mudado para sua língua nativa, de forma alguma. O ponto era diferente, o significado da frase dita era o que a surpreendeu completamente. Oh, meu Deus, isso simplesmente não pode ser. É só minha imaginação, ecoou na mente de Isabel. Mas o que a esposa do falecido Ricardo disse a chocou. As palavras da visitante giravam em sua mente como um filme preso. Bem, querido, achou que poderia me enganar? Queria me privar do testamento e da herança, não é? Sei tudo sobre você, meu querido. Gostou dos novos medicamentos? Vejo que sim. Está dormindo tão profundamente que nunca vai acordar de novo. Dizendo isso, a mulher quase não conseguiu conter uma risada maliciosa e começou a fotografar o corpo no caixão de diferentes ângulos. Isabel sabia que, dessa forma, a estrangeira pretendia capturar o corpo antes de ser enviado para o crematório, por assim dizer, para a memória. Em princípio, não era algo raro. Mas por que essa mulher pretensiosa se dirigia ao falecido com um tom tão sarcástico? E o que ela quis dizer com tudo isso? Isabel estava prestes a sair da sala quando ouviu um grito feminino frenético atrás dela. A enfermeira se virou e viu que a visitante estava pressionada contra a parede, olhando para o falecido com horror. Os dedos dele estão tremendo, você está vendo? Ele está vivo. Isabel franziu a testa. Não, isso não pode ser. Você deve ter imaginado. O rosto da estrangeira ficou branco como giz. Você acha que sou tola? Vá ver o que está acontecendo. Por que está aí parada como uma estátua? Isabel se aproximou do caixão com pernas trêmulas e quase desmaiou ao que viu. A esposa do empresário estava certa, o homem rico estava realmente vivo, como evidenciado pela contração característica dos músculos faciais ao redor dos olhos e do lábio inferior. Entendendo que não podia perder tempo, Isabel correu imediatamente para o telefone para chamar a equipe de ressuscitação. Felizmente, o departamento de ressuscitação ficava adjacente ao necrotério da cidade, o que facilitava a tarefa para a jovem atendente. O que aconteceu em seguida parecia mais um sonho do que a dura realidade. Isabel ficou parada, sem acreditar em seus olhos, enquanto todos corriam ao redor, agitados. Em algum momento, a atendente perdeu de vista a esposa do empresário ressuscitado e, quando se deu conta, a estrangeira não estava em lugar nenhum. No entanto, Isabel realmente não precisava de qualquer interação com essa pessoa brigona naquele momento. Afinal, não é todo dia que se testemunha uma ressurreição dos mortos, e certamente não à vista de todos, sem um pingo de misticismo das telas de TV. Em algum momento, o Sr. Mendes se aproximou dela discretamente e perguntou: Silva, aquela visitante disse algo a você? Sabe, talvez apenas de passagem. Isabel deu de ombros, incerta. Bem, eu não acho. O que ela poderia ter dito? O patologista ficou visivelmente nervoso e olhou ao redor, desconfiado. Bem, você nunca sabe o que esses ricos têm em mente. Eles poderiam nos processar por qualquer coisa. Assim que algo acontece, correm para os advogados e direto para o tribunal. E aí eu vou ter que pagar por danos morais pelo resto da vida. Isabel balançou a cabeça, duvidosa. Não acho que isso vá acontecer. E você, Sr. Mendes? Eu? Bem, eu não fiz autópsia por ordens do Sr. Lima, para que ele não ficasse de fora. Ele está bem, lavou as mãos de tudo. E quanto a mim, estou segurando a bomba, não importa como você veja. Minhas assinaturas estão nos papéis, e assim também as de Ali. Realmente nos metemos em uma enrascada, sem nenhum grama de razão. Olhe, eles podem até arruinar minha carreira, disse o patologista com arrependimento, dirigindo-se à sala de autópsia onde os policiais já o aguardavam para prestar depoimento.
Isabel suspirou aliviada e decidiu se aproximar da janela para tomar um pouco de ar fresco. Ao abrir ligeiramente a persiana, ela congelou. Atrás dela, um sujeito de jaqueta azul escuro e tênis de cor mais escura observava atentamente. Ao ver Isabel, ele imediatamente pareceu embaraçado e lentamente se dirigiu para um banco próximo. Quem era ele? Um parente do falecido? Um curioso? Mas onde ela o tinha visto antes? Ah, foi recentemente. Isabel ponderou, relembrando mentalmente os eventos dos últimos dias e horas. Como todos estavam muito ocupados para prestar atenção nela, a jovem atendente podia recordar vividamente cada detalhe daquele dia. Ela levantou-se de madrugada por hábito. Não é que não quisesse dormir, mas precisava preparar o café da manhã para os gêmeos, Pedro e João, e também ajudar sua mãe a tomar os remédios, explicar tudo e mostrar. À primeira vista, não parecia difícil, mas quando se tem que fazer isso todas as manhãs, torna-se rotina. Mamãe, você vai comprar sorvete para nós hoje? Só num copinho? Perguntou João, que havia acordado cedo. Claro que vou. Só tomem cuidado, ou vocês podem pegar dor de garganta. Não vai doer, mamãe. Vamos tomar cuidado. Vamos esperar descongelar um pouco, acrescentou Pedro, que também havia acordado. Isabel olhou com carinho para seus filhos, depois se preparou para o trabalho. Sua mãe já estava acordada e havia tomado os remédios. Isabel também deu uma injeção para aliviar a dor nas costas. Há cerca de meio ano, Helena escorregou no gelo e caiu no pavimento congelado. Como o destino quis, naquele dia caiu uma chuva congelante tão severa que nem os agentes de descongelamento dos serviços municipais de estrada deram conta. Claro, Helena não culpou ninguém. Quem ela poderia culpar quando as forças da natureza causam estragos na cidade? Infelizmente, a lesão não deixou a idosa ilesa. É compreensível que, na idade dela, os problemas de saúde sejam abundantes. Não se preocupe, querida, vamos superar essa provação. E obrigado por me salvar de me tornar inválida de vez, disse ela, tentando se encorajar. Despedindo-se da mãe com um beijo, Isabel acenou para os gêmeos e foi para o trabalho. Estava sombrio lá fora, com uma umidade palpável no ar. Ah, eu deveria ter trazido um guarda-chuva ou vou acabar pegando chuva, pensou Isabel a caminho do ponto de ônibus. Havia uma multidão incomum durante a hora do rush, com crianças escolares, trabalhadores de fábrica e funcionários de escritório. Mal havia assentos livres, mas Isabel teve sorte ao pegar um lugar na janela. Encostou-se na parede lateral e fechou os olhos com satisfação. Sempre fazia isso para passar o tempo e tirar um cochilo no caminho. No entanto, hoje ela não conseguiu dormir. O ônibus estava bastante barulhento e os flashes de relâmpagos do lado de fora eram seguidos por estrondos de trovões. Percebendo que não conseguiria dormir, Isabel tirou um livro de bolso da bolsa e começou a ler. À primeira vista, não havia nada de incomum nisso. As pessoas leem livros o tempo todo, o que há de estranho nisso? Bem, este livro estava em um idioma estrangeiro, e Isabel estava realmente lendo, não apenas olhando as figuras. Vendo isso, a vizinha de assento do ônibus perguntou surpresa. Você está lendo em um idioma estrangeiro? Isabel levantou o olhar do livro e respondeu, constrangida. Sim, gosto de traduções desde a escola. A estranha assentiu respeitosamente. Você é esperta. Meu Gabriel, meu filho, não quis estudar, se envolveu com uma turma ruim. Agora estou coletando pacotes para ele na prisão. E você? Você deve ser professora, certo? Quando Isabel mencionou seu trabalho, hesitou e tentou mudar de assunto, mas a vizinha curiosa não se deixou deter. Em qual escola você ensina? O neto da minha amiga é fraco em idiomas estrangeiros e precisa de uma tutora. Você o aceitaria? O pagamento é bom, não vai prejudicar o orçamento da família. Isabel balançou a cabeça. Não, não sou professora. Estou mais envolvida com a medicina. Medicina, isso explica. É uma profissão nobre, disse a vizinha com respeito marcado. Isabel evitou mencionar onde realmente trabalhava.
Como ela poderia dizer que trabalhava como atendente no necrotério da cidade? O trabalho era bastante específico, para dizer o mínimo. Isabel já estava acostumada com as reações fortes das pessoas às peculiaridades de sua profissão, o mistério da morte, as interações diárias com os parentes dos falecidos e o cheiro específico dos desinfetantes, que inicialmente a deixavam enjoada. No entanto, Isabel não considerava seu trabalho especial, tratando-o como algo mundano e comum. Vendo seu ponto de parada se aproximar, ela estava prestes a descer quando se deparou com um sujeito muito estranho no corredor. O estranho estava vestindo a mesma jaqueta azul e tênis escuros que, por alguma razão, ficaram na memória dela. Não havia nada particularmente incomum na aparência do sujeito, exceto que ele decidiu descer na mesma parada que ela. Por experiência, Isabel sabia que poucas pessoas desciam ali, pois o necrotério da cidade ficava nas proximidades. Normalmente, todos tentavam descer na parada anterior para chegar ao pátio do hospital pela entrada principal. Encolhendo os ombros, Isabel passou cautelosamente pelo sujeito e se dirigiu à saída. Naturalmente, o estranho a seguiu. Ela sentiu seu olhar intenso nela por algum motivo inexplicável. O que ele quer de mim? Está apaixonado? Não parece. Não parece que ele quer flertar comigo. Então, o que ele quer? Isabel pensou, até que um carro que passava respingou lama nela. Naquele instante, os pensamentos sobre o sujeito da jaqueta azul desapareceram como se nunca tivessem existido, apenas para retornar agora, quando Isabel o viu novamente pela janela do necrotério da cidade. Ela se perguntava por que ele estava ali. Talvez ele precisasse de algo ou estivesse seguindo-a. Não, improvável. Por que alguém seguiria uma mãe solteira de 2 filhos? Pensou a atendente com ironia. Naquele momento, ela ouviu passos furtivos atrás dela. Ao se virar, viu o Sr. Lima, o diretor. Isabel, talvez o Sr. Mendes já tenha lhe dito, mas não fale muito com a polícia, ok? Apenas diga que é um pequeno erro, que você fez o que mandaram, entregou o corpo e o falecido acabou vivo. Isabel levantou uma sobrancelha, surpresa. Eu não me importo. O que mais eu poderia dizer? Eu realmente fiz meu trabalho, aquele que me foi designado, não foi? Segui as instruções, o que pode ser facilmente verificado. Mencionar as instruções deixou o diretor visivelmente nervoso. Ok, entendi. Em geral, tome cuidado com o que diz, ok? Não diga nada extra. E se tudo correr como esperado, vou dar um bônus e alguns dias de folga para suas férias, digamos, por conta da casa. Isabel assentiu de forma constrangida, não querendo prolongar a conversa desagradável. No fundo, ficou chocada com a proposta do chefe. Por que esconder algo que pode ser facilmente verificado? Pensou durante o dia todo, enquanto policiais e algumas pessoas desconhecidas com câmeras de vídeo e gravadores em miniatura iam e vinham no prédio do necrotério, entrevistando aqueles que podiam. Espero que pelo menos eu seja poupada dessa situação, comentou Isabel ironicamente, continuando seu trabalho de desinfecção de ambientes e esterilização de instrumentos. Mas quando um dos repórteres se aproximou dela e colocou o microfone em sua direção, Isabel percebeu que não poderia evitar. O que você pode nos dizer sobre isso? Afinal, as pessoas não voltam do outro lado todos os dias no seu necrotério? Perguntou o homem com uma voz suave. Isabel hesitou por um momento, sem experiência em falar diante das câmeras. Desculpe, mas realmente não sei o que dizer. Provavelmente houve um erro médico ou algo assim. Eu só fiz meu trabalho e testemunhei um homem acordar, respondeu Isabel, tropeçando em cada palavra. O repórter franziu a testa, descontente. Ele esperava que a atendente dissesse algo mais, algo que aumentaria significativamente a audiência do noticiário. Para sua grande decepção, Isabel se mostrou taciturna e, além disso, parecia constantemente assustada e cautelosa. Agradecendo a atendente, o repórter saiu do local e foi para o carro. Seu trabalho estava essencialmente concluído. Ele havia entrevistado todos que podia e agora precisava editar e liberar a gravação. Quanto a Isabel, depois da conversa com o repórter, sentiu-se desconfortável.
um calafrio desagradável percorreu sua espinha, e sua testa ficou coberta de suor pegajoso. Afinal, algo estranho, incompreensível e extraordinário tinha acontecido no necrotério. Como aquele homem retornou dos mortos? E por que não foi realizada uma autópsia? E o que aquela mulher estrangeira quis dizer com tudo aquilo antes de desaparecer de forma inexplicável? Isabel tentou recordar mentalmente as palavras que ouviu da esposa do falecido. Foi então que lembrou que a visitante mencionou alguns medicamentos. Talvez esses medicamentos fossem a causa de sua aparente morte. Embora a farmacologia tenha avançado hoje em dia, quem sabe o que aquele homem rico poderia ter tomado para acabar do outro lado? Isabel tentou não pensar mais nesse assunto desagradável. O resto do dia passou relativamente calmo para ela. O Sr. Mendes e o Sr. Lima se trancaram no escritório e discutiram sobre algo em voz alta. Carlos, não tendo o que fazer, sentou-se no saguão assistindo ao noticiário com o segurança. Vendo Isabel, o estagiário imediatamente a chamou. Olha, Isabel, você está na TV. Ela sorriu timidamente. Ah, eu pareço um monstro. Como podem entrevistar alguém sem preparo? Poderiam ao menos me dar um espelho. Ah, vamos lá, você está sempre bonita, comentou Carlos com um sorriso. A atendente corou de vergonha. A questão é que ela já tinha notado, não pela primeira vez, o olhar intenso do rapaz, indicando claramente que a achava atraente. No entanto, Isabel permaneceu calma, tentando não apressar as coisas. Poucos sabiam que ela já havia passado por um episódio desagradável em sua vida relacionado a relacionamentos passionais que podiam surgir nos momentos mais inesperados. Naquela época, ela estava estudando para ser cirurgiã na faculdade de medicina e talvez tivesse se tornado médica se não fosse por sua amizade com Tiago, que a arrebatou e depois a deixou grávida de gêmeos. Talvez, se Isabel soubesse de antemão que Tiago a deixaria, ela teria encontrado forças para optar por um aborto. Mas Tiago se comportou calmamente no início, até feliz em se tornar pai. Mas após uma conversa séria com seus pais, ele mudou de ideia radicalmente. Seguindo o conselho da mãe, Tiago imediatamente tentou se distanciar de Isabel e depois se transferiu para outra instituição de ensino. Naturalmente, esse caso não passou sem a intervenção do pai influente, Sr. Costa, que fez de tudo para minimizar a comunicação do filho com uma garota de uma família pobre. Mas Isabel não se considerava pobre. Ela e sua mãe moravam em um apartamento de 2 cômodos, economizando dinheiro por muitos anos para comprá-lo. Claro, sem uma reforma moderna, mas não podia ser chamado de um buraco. Helena, desde que se lembrava, trabalhava como professora e sonhava que sua filha se tornasse médica. Infelizmente, o sonho nunca se concretizou. Durante a gravidez, Isabel se sentiu mal, sofrendo de enjoos matinais e tonturas. Continuar os estudos nessas condições era simplesmente impossível. Inicialmente, Isabel tirou uma licença acadêmica, esperando se recuperar rapidamente e retornar aos estudos. Mas quando descobriu por um ultrassom que estava esperando gêmeos, percebeu que precisava se preparar para um parto difícil. Infelizmente, as preocupações do especialista se mostraram corretas, e Isabel não conseguiu dar à luz naturalmente. Apesar da cesariana ser realizada de maneira oportuna e adequada, ela teve que se recuperar por um longo tempo. A razão para isso foi a má coagulação do sangue, que a atormentava desde o nascimento. Durante vários dias, os médicos lutaram por sua vida, fazendo quase o impossível. Durante esse período, Helena ia à igreja todos os dias e rezava pela saúde da filha. É difícil dizer se alguém ouviu sua oração ou não, mas o fato de Isabel começar a se recuperar lentamente serviu como uma prova inegável em favor da primeira suposição. A vida de Isabel, depois de sair da clínica, foi previsivelmente cheia de desafios em criar os gêmeos, adiando temporariamente seus estudos na universidade. A jovem mãe continuava adiando, dizendo a si mesma que se matricularia no próximo ano e concluiria os estudos. Mas o tempo passou, os filhos cresceram, e Isabel não conseguiu realizar seus planos. Eventualmente, ela se resignou a isso e começou a procurar trabalho para ajudar sua filha. Helena ofereceu-lhe um emprego como bibliotecária em uma escola secundária, mas Isabel recusou. No fundo, ela sempre sentiu uma atração irresistível pela medicina e,
Ao experimentar um jaleco de hospital em frente ao espelho, imaginava-se como uma médica cuja reputação dentro das paredes da instituição médica seria impecável. Infelizmente, tudo isso permaneceu apenas sonhos. Depois de alguma hesitação, Isabel teve que aceitar a dura realidade e aceitar um trabalho como atendente. Primeiro, trabalhou no departamento de cirurgia, onde uma vez sonhou em trabalhar após terminar a faculdade. Tudo correu bem por um tempo, até que Isabel entrou em conflito com o chefe do departamento, que imediatamente a reconheceu como sua ex-colega subeducada. A causa do conflito foi um erro médico que Isabel apontou a um dos médicos durante uma breve conversa. Do ponto de vista de alguém em uma posição inferior, isso era um erro imperdoável, especialmente aos olhos do chefe do departamento de cirurgia. Então, quando Isabel foi acusada de negligência criminal que levou ao desaparecimento de medicamentos, isso não surpreendeu ninguém. A jovem atendente chorou, tentou provar sua inocência, mas o caso caminhava para uma conclusão. Felizmente, graças às conexões de sua mãe, Isabel conseguiu evitar a acusação criminal. Uma de suas alunas trabalhava em um escritório de advocacia e, assim, forneceu representação legal de qualidade e gratuita no tribunal para a jovem atendente. Consequentemente, as acusações contra Isabel desmoronaram como um castelo de cartas. "Estou tão feliz, querida. Não consegui encontrar meu lugar", disse Helena, chorando na época. Infelizmente, depois de tudo o que aconteceu, Isabel não podia mais trabalhar no departamento de cirurgia. Seus ex-colegas olhavam para ela com reprovação, e o chefe do departamento até sonhava em jogá-la na prisão. Foi então que ela se transferiu para o necrotério da cidade, onde contratavam qualquer pessoa que pudesse alegar ter nervos fortes. Naturalmente, o início em uma nova posição foi muito difícil. Afinal, Isabel era do sexo feminino, mas aqui o trabalho era pesado. Todos os dias, ela tinha que lidar com a morte em suas várias manifestações. Com o tempo, Isabel se acostumou, parou de prestar atenção nisso, considerando-o apenas um trabalho, como o de um ator em filmes de terror. Ele apenas limpa a maquiagem e volta para casa com a família e os amigos. O mesmo valia para ela. Ela tirava o uniforme, tomava um banho e se tornava uma pessoa completamente diferente. Ela era tratada de maneira decente em sua nova posição. Seu colega, Roberto, era um atendente experiente que conhecia todas as nuances do que acontecia dentro das paredes do necrotério da cidade. Sendo um homem astuto e perspicaz, ele sabia como tirar vantagem de quase qualquer situação. Foi Roberto quem tentou incutir nela o hábito de cobrar dos visitantes por qualquer serviço prestado, mas ela pensava diferente, entendendo perfeitamente que a pessoa já havia sofrido ao perder um parente próximo, então por que tirar dinheiro deles quando todos os serviços estavam descritos em sua descrição de trabalho? Apesar de o turno de hoje ter se arrastado, Isabel ainda aguardou seu término com alegria. Ela deixou o prédio sombrio no final do dia, respirando o ar fresco da primavera com prazer. Olhou para o céu e viu o sol tentando romper em alguns lugares. Sorrindo, Isabel lembrou-se de que os filhos pediram para comprar sorvete para eles. "Eu me pergunto como eles estão. Não devem ter cansado muito a vovó. Afinal, a mamãe também precisa descansar, e eu deixei meus filhos com ela", pensou a atendente, apressando-se para o ponto de ônibus. Naquele momento, ela avistou de relance a distinta jaqueta azul, o sujeito que a seguia novamente, como se fosse um caçador experiente. "Bem, o que ele quer de mim? Talvez ele seja algum tipo de lunático ou bandido. Bem, todo tipo de coisa acontece na vida", pensou Isabel, ansiosa, tentando se afastar do perseguidor acelerando o passo. Ela literalmente correu para o ônibus que se aproximava e começou a empurrar os passageiros irritados. Enquanto isso, o sujeito conseguiu pular no ônibus um segundo antes das portas se fecharem. O motorista resmungou descontente. "Onde você está se empurrando? Não vou levar todo mundo, de qualquer jeito." "Ei, garoto, saia daqui agora." Isabel olhou para o estranho de canto de olho, mas ele fingiu não ouvir os comentários e pagou calmamente a passagem. Ela o olhou e rapidamente desviou o olhar, pretendendo se misturar aos outros passageiros. O motorista balançou a cabeça e ligou o motor.
Tentando evitar o perseguidor persistente, Isabel foi para o fundo do ônibus, onde havia um assento vazio. Ao fazer isso, ela não percebeu que não havia pagado a passagem. Talvez isso aconteça com todos que usam transporte público pelo menos uma vez. E tudo teria ficado bem, mas hoje havia um fiscal de passagens na rota, que decidiu verificar os bilhetes dos passageiros seletivamente. Uma mulher nos seus 40, que olhou para Isabel com um olhar fixo, a escolheu como alvo. Ela pacientemente esperou o ônibus começar a se mover, então se levantou e se dirigiu a Isabel para acusá-la de não pagar a passagem. Bem, cidadãos, mostrem seus bilhetes e paguem pela passagem. Aviso desde já que não deixarei os ratos a viajarem hoje, disse a fiscal com uma voz bem modulada. Isabel estremeceu e automaticamente procurou a bolsa onde estava a sua carteira. Oh, onde ela desapareceu? Será que caiu quando entrei no ônibus ou alguém a roubou? Bem, eu comprei sorvete para as crianças. Lágrimas brotaram em seus olhos quando viu a figura imponente da fiscal à sua frente. Então, vamos procurar ou terminamos aqui? Eu avisei desde o início que os ratos não viajariam hoje, então vamos pagar pela passagem ou levar uma multa. Embora, acho que não vale a pena perder tempo, vamos direto ao protocolo. Espero que tenha seu documento de identidade com você. Os lábios de Isabel tremeram. Sim, eu tenho. Mas minha carteira foi realmente roubada, estava aqui, lembro claramente. Verifiquei com a mão quando entrei no ônibus. A fiscal sorriu satisfeita. Bem, sim, e então você se distraiu e decidiu fingir que não precisava pagar pela passagem. Vocês são todos iguais. Às vezes se distraem, às vezes começam a pensar, às vezes adormecem. Sempre as mesmas desculpas. Eu já sei de cor. Então, vamos, querida, não perca tempo, pague pela passagem. Uma lágrima escorreu lentamente pela bochecha de Isabel. Desculpe, mas não tenho nada para pagar. Vamos fazer a multa. A atendente murmurou amargamente. A mulher riu e alcançou o bolso para pegar sua caneta e bloco de notas. Naquele momento, o sujeito de jaqueta azul empurrou para chegar até ela e entregou algum dinheiro. Aqui, pegue. É suficiente para a passagem e a multa, talvez até sobre para um chá. Deixe-a em paz, por favor. Ainda sem acreditar no que via, Isabel olhou para seu salvador e mentalmente agradeceu por sua ajuda. Ficou momentaneamente sem palavras de surpresa e não conseguia dizer nada. Achei que esse cara queria me machucar, pensou ela. A fiscal olhou ironicamente para o defensor da infratora. Já pensou bem nisso, garoto? Olha, eles, os infratores, são assim. Miram-nos bem de vida para depois tirar dinheiro deles. Por exemplo, você pagou a passagem agora, e o que vem depois? Algo mais. E então, em 1 ano ou 2, você vai comprar um apartamento para ela? Os olhos do sujeito mostravam que ele manteria sua posição. Com licença, você aceita dinheiro? Se não, vou falar com a sua administração. Qual é o problema aqui? Escreva o pagamento da passagem e a multa, processe tudo corretamente ou vou apresentar uma reclamação. Ao mero mencionar uma reclamação, a fiscal imediatamente ficou tensa e sua expressão mudou. Naquele momento, até Isabel entendeu que a funcionária da estação de ônibus não queria problemas e provavelmente aceitaria a oferta do sujeito. Aconteceu que, após a intervenção do sujeito de jaqueta azul, Isabel não teve a chance de dizer nada. Somente quando a fiscal pegou o dinheiro dele, Isabel disse calmamente: Muito obrigada. Vou pagar cada centavo de volta. Mas o sujeito sorriu estranhamente, para sua surpresa, desapareceu na multidão de passageiros, só reaparecendo a tempo em uma das paradas. O que aconteceu com ele? Ficou ofendido? Não parece. Parece um cara normal. Oh, por que pensei tão mal dele? Murmurou Isabel, ainda sentindo os olhares penetrantes dos passageiros. Uma agradável surpresa aguardava em casa. Assim que Isabel abriu a porta, Pedro e João correram para saudá-la, gritando sobre ter visto recentemente um relatório com ela na TV. Mamãe,
Você é uma verdadeira mágica. Trouxe o tio de volta dos mortos. Ela sorriu e balançou a cabeça timidamente. Não, claro que não. Não fiz nada disso e não ressuscitei o tio. Ele voltou sozinho, acordou, por assim dizer. Aconteceu que eu estava por perto. Helena olhou para a filha com preocupação. Como você está se sentindo, Isabel? Melhor agora? Quando vi esse relatório, comecei a me preocupar com você. Nunca se sabe, você poderia ter se sentido mal com tudo isso. Não é o lugar mais agradável. Oh, Deus me livre, você sonhava em ser cirurgiã e agora teve que se tornar atendente no necrotério. Não, mãe, está tudo bem, realmente. Não se preocupe, está tudo bem. E quanto a você? Suas costas estão doendo? Helena fez um gesto de desdém. Bem, como posso dizer? Claro que dói, mas eu aguento. A injeção só funciona por meio-dia, e depois minhas costas doem tanto que não consigo andar. Então, tento trabalhar na cozinha enquanto estou sentada. Sento em um banquinho e cozinho ou tricoto. Isabel mordeu o lábio para evitar chorar. Ela já havia levantado a questão da cirurgia com a mãe mais de uma vez. Eles até se inscreveram para uma cirurgia, mas por algum motivo, as coisas estavam paradas há meses. Claro, Isabel poderia procurar ajuda do pai biológico de João e Pedro, que agora trabalhava no departamento de cirurgia de uma clínica privada muito conhecida, mas ela não conseguia se obrigar a fazer isso. Ela não queria, não apenas por orgulho, mas porque Tiago a havia abandonado, nunca reconhecendo as crianças como suas. Quando se encontravam, ele sempre desviava o olhar e fingia não conhecê-la. Essencialmente, Isabel poderia provar sua paternidade por teste de DNA, mas não queria se humilhar, não queria parecer uma mendiga aos olhos de seu noivo fracassado e sua família. Sentando-se à mesa com seus filhos e sua mãe, Isabel relutantemente comeu o jantar, cutucando a salada com o garfo. Isso se explicava por uma completa falta de apetite, pois ainda pensava no incidente com o estranho que a salvou no ônibus. Quem ele era realmente? Um admirador misterioso? Um pretendente em potencial? Ou apenas um transeunte que decidiu ajudar em uma situação difícil? Isabel não sabia a resposta para essa pergunta. Depois de verificar a lição de casa dos filhos, ela se isolou na cozinha com um livro, tentando se distrair dos pensamentos desagradáveis. Enquanto isso, o paciente que recuperou a consciência no necrotério lentamente voltou a si na unidade de terapia intensiva. Ao redor de Ricardo Almeida, havia um zumbido constante e tiques, como se ele estivesse na ponte de uma nave espacial alienígena. Demorou um pouco para o empresário descobrir exatamente onde estava. Sua cabeça girava, e ele estava com muita sede. Vendo o médico entrar na sala, Ricardo perguntou suavemente: Diga-me, o que aconteceu? Foi tudo por causa da minha doença? O intensivista franziu a testa e passou a mão pelo boné médico que cobria sua cabeça. Não, Ricardo, não é tanto sobre a doença quanto sobre os medicamentos que você tomou sem consultar um médico. O empresário ficou surpreso. Como assim, sem consulta? Eu sempre consultei meu médico quando ele me prescrevia esses medicamentos. Eu os comprei na farmácia, tomei por um tempo e depois voei para cá para resolver alguns negócios. O médico olhou cuidadosamente nos olhos do paciente e percebeu que ele estava realmente dizendo a verdade e sinceramente não entendia como medicamentos de um tipo completamente diferente foram parar em seus frascos. Bem, eu não sei, Ricardo, isso é com você. Mas se fosse eu, prestaria atenção às pessoas mais próximas. Talvez alguém tenha trocado os comprimidos deliberadamente, ou foi uma coincidência fatal. Embora o frasco e o rótulo dos medicamentos encontrados com você sejam verdadeiros, o conteúdo é completamente diferente. Como assim diferente? Perguntou o empresário. Bem, esses comprimidos, na condição da sua doença, induziram um coma medicamentoso, remotamente semelhante a um sono letárgico. É extremamente raro, para ser honesto, é a primeira vez que encontro isso. Então, estou acompanhando seu caso para fazer anotações para meus futuros estagiários.
Ricardo ponderou as palavras do chefe do departamento. Honestamente, o empresário estava confuso. Seus pensamentos fluíram suavemente para trás, retornando ao dia em que sua esposa, Patrícia, lhe trouxe um frasco de medicamentos antes de seu voo. Ricardo havia esquecido deles na correria de se preparar para a viagem e só lembrou quando abriu a porta do táxi. Bem, Patrícia não poderia ter trocado, pensou. Embora, considerando como nos separamos e a conversa desagradável que tivemos no dia anterior, é bem possível. Embora, não, tudo isso é especulação sem fatos. O empresário pensou e fechou os olhos cansados. Vendo que o paciente estava enfraquecido e queria descansar, o chefe do departamento saiu silenciosamente da sala e fechou a porta atrás de si. Mas assim que o Sr. Ribeiro deu alguns passos, ele imediatamente encontrou uma loira impressionante, vestida de uma maneira impossível de não notar, um casaco amarelo e um guarda-chuva vermelho nas mãos da estranha atuavam como um chamariz visual duradouro. Com licença, você é o médico responsável pelo meu marido? Perguntou ela, sem qualquer transição. Pelas notas características na voz da visitante, o médico reconheceu sem erro que ela era a esposa estrangeira do empresário. Sim, sou eu. Senhor Ribeiro. O que você precisa? Patrícia fez uma pausa por um momento e, mordendo o lábio, disse: Diga-me, meu marido está bem? Ele vai se recuperar, não vai? O Sr. Ribeiro deu de ombros, mas depois assegurou à visitante que não via razão para que ele não se recuperasse. Muito provavelmente, ele ficará bem, especialmente se seu marido parar de tomar esses medicamentos. Uma ruga fina e quase imperceptível apareceu imediatamente na testa de Patrícia. Pelos olhos dela, era evidente que ela estava claramente insatisfeita com a resposta e queria ouvir outra coisa. Ah, eu disse a Ricardo para não voar para este país. Sempre acontece algo aqui. Assim que ele chega, os problemas começam a persegui-lo, uma coisa após a outra. E agora essa doença em cima de tudo. Bem, se fosse você, não seria tão categórico. A questão é que a doença do seu marido não é fatal. Não pode ser considerada uma sentença de morte. Com a terapia e a dieta adequadas, as pessoas vivem com isso por vários anos, até décadas. Então, sugiro falar com seu marido e pedir a ele para pensar em sua própria saúde. E, melhor ainda, transferir a gestão dos negócios para outra pessoa. Patrícia sorriu, talvez pela primeira vez desde o início da conversa. Exatamente, você acertou em cheio. Eu disse a mesma coisa. Insisti que Ricardo transferisse os negócios para mim, mas ele deixou sua vontade para alguma garota que eu nunca ouvi falar. Onde ele a encontrou, eu não faço ideia. Talvez seja sua amante. O Sr. Ribeiro franziu a testa. Bem, não vi mais ninguém aqui. Mas, em geral, isso é problema seu, claro. Desculpe, não quero me aprofundar nos detalhes da vida pessoal do seu marido. E, de qualquer forma, acho que as coisas não são tão simples assim. Você entende. Patrícia assentiu e, despedindo-se rapidamente, saiu da unidade de terapia intensiva. Francamente, ela não gostou da conversa com o Sr. Ribeiro. Por sua vez, o chefe do departamento imediatamente entendeu isso. Primeiro, a bela fatal não mostrou nenhum desejo de visitar seu marido e, em segundo lugar, comportou-se como se Ricardo já estivesse morto. Suspirando tristemente, o médico ficou um tempo no corredor e depois voltou ao escritório para trabalhar nos documentos. Enquanto isso, Isabel teve uma noite bastante agitada. Por alguma razão inexplicável, ela sonhou com o necrotério, onde cada um dos falecidos passou pelo que aconteceu com Ricardo Almeida. E ela não conseguia esquecer as palavras da esposa do falecido, que expressou sua atitude em relação ao que aconteceu com o marido sem rodeios. Isabel acordou de manhã sentindo-se completamente esgotada e imediatamente pensou que talvez estivesse pegando um resfriado ou até mesmo uma gripe. Mas depois de beber café e se animar um pouco, sua confiança voltou. Isabel, talvez você deva ficar em casa hoje. Parece absolutamente exausta, perguntou sua mãe com preocupação. Não, mãe, vou. Há muito trabalho hoje, você sabe.
e não há ninguém para me substituir. Sempre falta atendentes em instalações médicas regulares, quanto mais no necrotério, respondeu Isabel. Helena olhou para a filha com carinho, depois deu um tapinha no ombro dela. Ainda assim, tenha cuidado e cuide de si mesma. Seu trabalho é tal que você pode se esgotar em 1 ano. Você vê tanta dor e sofrimento. Está bem, mãe, vamos superar. Apenas cuide de Pedro e João, ok? Eles são tão travessos. Eu continuo dizendo a eles para não cansarem a avó, mas você sabe como é, entra por um ouvido e sai pelo outro. Tudo bem, não se preocupe. Vou cuidar de tudo, disse sua mãe com uma voz trêmula enquanto se despediam. Mas assim que Isabel saiu de casa, quase imediatamente viu seu salvador do dia anterior do outro lado da rua. O sujeito de jaqueta azul estava sentado em um banco, observando atentamente o que acontecia do lado oposto da rua. Ao ver Isabel, ele ficou visivelmente nervoso, percebendo que foi pego de surpresa novamente. Determinada a esclarecer isso de uma vez por todas, Isabel caminhou decidida em direção ao perseguidor e perguntou diretamente: por que está me espionando? O que eu fiz para você? Não me diga que está aqui por acaso. Sei de tudo, inclusive sobre ontem no ônibus. Bem, obrigada pela ajuda. Aqui, quero devolver o dinheiro, disse Isabel, entregando algumas notas ao estranho. O valor que ela entregou era um pouco mais do que o necessário para a passagem e a multa, mas o estranho simplesmente passou por muito ontem e vou chamar Roberto para cobrir você. Então, não se preocupe, daremos um jeito, não é a primeira vez. Somente após essa conversa, Isabel percebeu completamente que Felipe estava falando a verdade do começo ao fim. Quando entrou no quarto de Ricardo com o detetive, seu coração batia como louco. Ela nunca tinha experimentado algo assim antes. Poderia aquele homem pálido e curvado ser realmente seu pai? Ao ouvir os passos, o empresário abriu os olhos e viu diante de si uma jovem mulher com olhos cinzentos e bondosos e um sorriso doce em seus lábios ligeiramente cheios e sensuais. Seu rosto imediatamente se iluminou com um sorriso. Bem, olá, minha querida filha. Estou feliz que você finalmente me encontrou. Isabel tossiu timidamente, depois comentou: não fui eu que encontrei você, mas o detetive que você contratou. Felipe me contou tudo, mas tenho apenas uma pergunta: você tem certeza de que sou sua filha? Ricardo sorriu. Tenho certeza. Entrevistamos todos que ajudaram minha esposa a dar à luz há mais de 20 anos. Eles confirmaram que a menina nascida foi chamada Isabel. É verdade que sua mãe adotiva, Helena, mudou seu sobrenome para Silva mais tarde, mas essa foi a decisão dela. Claro, não tenho queixas contra ela, mas ainda ficaria feliz se você algum dia mudasse seu sobrenome para Almeida. Isabel balançou a cabeça. Não, Ricardo, desculpe, mas não vou mudar meu sobrenome. Além disso, acredito que pais são aqueles que criam, não apenas aqueles que dão à luz. Ricardo assentiu em concordância, depois pediu que ela se aproximasse. Sabe, você tem os mesmos olhos que minha Lisa tinha naquela época. E Patrícia? Patrícia é diferente. Ela apenas me enfeitiçou, uma paixão passageira, e nunca tive amor verdadeiro por ela. Então, deixei a herança para você assim que Felipe encontrou seu rastro. Naquele momento, o detetive, que estava ao lado, tossiu constrangido, depois acrescentou: Ricardo, acho que você deveria saber que Patrícia tentou envenenar você, substituindo o medicamento no frasco por outro que causa parada cardíaca ou coma medicamentoso. É inofensivo para pessoas comuns, mas na sua condição, poderia ser um veneno real, o que, na verdade, aconteceu. Ao chegar ao país, Patrícia sabia de tudo e seguiu você deliberadamente para envenená-lo e ficar com a herança. Ricardo cerrou o maxilar com dor, depois deu um tapinha no ombro de Isabel. Tudo bem, vou lidar com isso. Agora que minha filha está aqui, nunca mais me sentirei solitário e abandonado por todos novamente. Poucos minutos depois, o empresário estava dormindo novamente, imerso em um sono perturbado e doloroso. Isabel, no entanto, não ficou parada e, junto com Felipe, foi ver sua mãe e contou a verdade que aprendeu com Ricardo.
Ao olhar para sua filha adotiva, Helena chorou e, sem dizer uma palavra, a abraçou pelos ombros. Em momentos como esses, até as palavras parecem desnecessárias. No mesmo dia, Patrícia Almeida foi detida no aeroporto, onde pretendia voar para um dos países asiáticos. Encontraram em sua posse o mesmo medicamento que ela tinha dado ao marido no momento da partida para seu país de origem. Diante de provas irrefutáveis, Patrícia imediatamente confessou, chocando até os operativos mais experientes. A ganância e o medo de que Ricardo deixasse sua herança para sua filha recém-encontrada foram os motivos de tudo. Apenas uma semana após a ressurreição milagrosa no necrotério, Ricardo soube como tinha sido incrivelmente sortudo. Patrícia cometeu um erro e adquiriu um medicamento ligeiramente menos potente do que a situação exigia. Enquanto isso, Isabel visitava seu pai quase todos os dias, passando horas no quarto dele. O Sr. Ribeiro não resistiu, pelo contrário, ele acolheu, dizendo que tal bondade de sua filha influenciava positivamente a recuperação do paciente. Ricardo ficou na clínica por cerca de 2 semanas antes de finalmente receber alta em boas condições de saúde. Ele decidiu não retornar ao exterior, mas ficar com sua filha para abrir uma pequena clínica para tratar pessoas com a mesma doença que ele tinha. Isabel pediu demissão do necrotério e planejava trabalhar na clínica do pai, como enfermeira ou assistente de sala de cirurgia. Durante esse tempo, ela se aproximou muito de Felipe, que agora, sem exagero, ela considerava seu anjo da guarda. De fato, era verdade, já que o detetive se apaixonou por Isabel à primeira vista no dia em que a viu na rua. Quando Felipe revelou suas intenções de propor casamento a Isabel, Ricardo deu um tapinha no ombro do jovem e o parabenizou por se tornar seu futuro genro. Mas a mais feliz de todas foi Helena, que finalmente testemunhou o momento em que sua filha vinculou sua vida a um homem de verdade, com um M maiúsculo, diferente de sua primeira escolha, Tiago, que a havia abandonado junto com os filhos ao destino. Isabel convidou todos os seus amigos e conhecidos para o casamento, e eles participaram com alegria, surpreendendo muitos na cidade. Pedro e João, os gêmeos, também se alegraram com todos, dançando e rindo. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.